ok? Bem, turma, antes de mais nada, a gente vai falar sobre a concepção do direito, teorias do direito, percepções de direito, conceito geral. Lembra, existem leis naturais, que são aquelas que não precisam de conceito humano, e existem as leis culturais, que são aquelas por criação, que são aquelas que são produzidas pela humanidade. No mais, a gente falou muito acerca de direito e adaptação. Quer dizer, além daquela concepção geral do direito, o que seria o direito? Se a gente pensar em Dante Alighieri, o direito é a razão real que preserva, corrompida, corrompe, né? Razão real e pessoal. Quando a gente for para outras percepções de direito, a gente sempre vai trazer algo inerente à isonomia, um regramento, um ordenamento, regras que tendem a fazer com que a sociedade viva em comunhão. Nisso, o direito ele não pode ser algo estático. Então, a percepção inicial que a gente tem que ter sobre o direito é o direito e a adaptação, a mutabilidade do direito em razão de uma questão social. Ele existe como base geral, existe antecedendo a própria lei escrita, em razão dos costumes, em razão da vivência das pessoas, existem preceitos morais e a positivação delas se dá por meio das leis. Só que a adaptação é justamente a hipótese de revisar aquilo que antigamente tinha como um posicionamento consolidado, então é uma mutabilidade sobre a percepção do direito em razão de algum fato ensejador. Acerca da produção da norma, a gente tem que pensar de qual é a forma de uma produção da lei. Se a gente pensar na lei positiva, ela se dá por meio do legislador. O legislador é inerente à tripartição do poder, lembra? Freios do contrapeso, teoria de Montesquieu. Para conter o abuso do poder é necessário que o poder freie o poder. Executivo, legislativo, judiciário. Legislativo com a função típica de legislar, representando o cidadão, e judiciário, executivo, administrativo e julgamento. Não quer dizer que o executivo e o judiciário não possuem funções atípicas, que é justamente poder fazer o regimento interno do judiciário, fazer o regimento interno de algum órgão administrativo. Isso também seria uma hipótese de legislação, mas seria algo residual, atípico. Bem, o direito, ele é visto notadamente como uma forma de controle social, mas ele não é a única forma de controle social. Nós temos o trato, por exemplo, existem regras de sociedade, regras de posturas, por exemplo, a atitude de um restaurante, a atitude de algum local, que você tem algumas regras de conduta. A religião ela é uma hipótese de conduta a fazer um controle social e, por fim, também o direito. No mais, a própria moral é uma modalidade de controle social. Existem circunstâncias que não precisa estar escrito para você saber que aquilo é errado. Então, o convívio social, o seu meio, impõe aquilo ali uma forma de controle. Ok? Bem, acerca da disposição do direito, nós vamos ter, Kelsey, sobre a norma jurídica. Ele vai definir, mais para frente a gente vai estudar acerca do monismo, dualismo, aqui não vem um caso nesse momento, mas no primeiro momento eu quero tratar sobre a hierarquia das normas. Lembra do triângulo, da pirâmide de Kelsey? Lembrando que no topo a gente tem a norma constitucional, em paridade com as emendas constitucionais, que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, que sejam aprovados no sistema bicameral por 3/5, vão ter força de emenda constitucional, que abaixo da nossa Constituição e esse tipo de tratado, nós vamos ter as infraconstitucionais, mas supralegais, que são os tratados internacionais que vestem sobre direitos humanos, mas que não foram aprovados com um rol de 3/5. Abaixo disso, então, nós vamos ter as leis federais, então tidas como infraconstitucionais por natureza. Até chegar na base da pirâmide, onde a gente vai ter as chamadas infralegais, que são as leis entre as partes. Aí tem que lembrar do princípio do pacta sunt servanda. O pactuado entre as partes tem força de lei, vide um contrato. Bem, acerca da característica das normas, a gente elucidou o seguinte: a questão da bilateralidade, sobre a necessidade, a cogência de ter mais de um indivíduo, a generalidade, porque ela aplica-se a todos e não somente a um indivíduo, não somente a uma pessoa, mas a um coletivo. A abstratividade, porque prima por situações em abstrato, mas também existe uma situação concreta regulamentada por isso, vide direito administrativo, que faz com que seja as diretrizes da administração pública, mas também prima-se por uma ideia abstrata, do pode acontecer, do deve acontecer. Há ainda a questão dela ser uma norma imperativa, acerca da sua obrigação não poder ser escolhida, mas ao mesmo tempo que ela é imperativa, existem normas também chamadas dispositivas, que é aquelas que vocês podem escolher. Por exemplo, você pode escolher o nome do seu filho, você pode escolher qual é o regime de casamento. Em contrapartida, em que pese você poder escolher, você não pode ficar sem escolher algumas hipóteses. Nesse caso, a gente vai chamar de norma dispositiva imperativa, quando eu tenho as duas naturezas, tanto de escolha quanto obrigatoriedade.
pergunta, tu pode escolher se vai seguir ou não o Código Penal? Não, você deve seguir o Código Penal. Então ela é uma norma puramente imperativa. E ele ainda é coercitivo. E lembra de coerção ou obrigatoriedade. A gente tem que lembrar lá da frasezinha do Miguel Reale acerca da astúcia do direito é valer-se do veneno da força para impedir que ele triunfe, que é justamente a chamada de coação legal. O Estado, como ele é legitimado por meio do tratado, do pacto russoniano, pacto social, contrato social, aceita que a sociedade dê o poder ao Estado e esse Estado então nos representa, impedindo que se use a força arbitrária para que se alcance seu objetivo. No mais, nós ainda falamos acerca do objeto, da hierarquia sobre a natureza, acerca da metafísica, a ordem que se dá, que são conceitos mais simples de serem trabalhados. Metafísica é justamente o questionamento, o ordenamento, é concluir como um ramo, uma ramificação do direito de uma forma cognitiva que garanta a aplicação a todos, ok? Acerca do objeto, qual é o direito que a gente está protegendo naquele momento, e a hierarquia sobre a sua força. E aí nós falamos então sobre vigência, efetividade, eficácia e legitimidade. Vigência, a partir de quando ela vai estar vigente? Quer dizer, quando houver toda a formalidade inerente a ela de forma correta, não haver nulidade. Efetividade. Efetividade trata-se do conceito onde tanto o legislador quanto aqueles que são destinados entendem que aquela norma possui a sua devida efetividade no ordenamento jurídico. Ela é obedecida, ela é alcançada, ela é objetivada pelos demais como algo vigente naquele momento. E a eficácia é um conceito um pouco diferente. Quer dizer, ela produz o resultado efetivo? Ela produz o resultado eficaz naquilo que se propôs? Porque é diferente eu aceitar aquela norma de que ela tenha um resultado útil, necessário e da forma como foi planejado. E por fim, nós vamos falar do aspecto da legitimidade, quer dizer, de qual fonte é oriunda essa norma? Da onde que surgiu essa norma? Veja, nós temos hoje jurisprudência que possui um efeito vinculativo, vide súmula vinculante, que não é uma lei, mas vincula aquele entendimento a todas as instâncias judiciárias. Pois bem, nós falamos ainda acerca da diferença dos direitos e as diversas classificações do direito, e eu gosto de salientar sempre aquela da relação entre os particulares, que nós vamos chamar de direito privado, e a relação do direito público entre o Estado e o particular. Então nós temos aqui a questão horizontal e vertical, particulares, Estado e particular, ok? Nós falamos ainda também sobre o direito comum e o direito especial. Nós falamos ainda de outras diversas modalidades, mas eu quero salientar essas nesse momento, muito embora na nossa prova vai ter mais. Direito comum, a gente vai pensar sobre a justiça comum no sentido de justiça civil, criminal, juizado especial civil, juizado especial criminal, TRF, Justiça Federal. No caso da justiça especial, direito especial, a gente vai estar falando sobre aquelas legislações específicas que possuem algo muito próprio, particular, vide direito do trabalho, eleitoral, militar. Bem, nós falamos ainda sobre o conceito de justiça e de equidade. Em justiça, nós trouxemos aquela frase de Ulpiano sobre a forte convicção de poder dar a cada um o que é seu. E aí a gente questionava se a justiça é um conceito absoluto ou relativo, e nós chegamos à conclusão de que ele é relativo, ele não traz aquele caráter absoluto como justiça. Mas para impedir que se houvesse uma insegurança, foram necessários criar alguns elementos da justiça. Então nós dividimos entre elementos formais e elementos materiais, sendo os formais inerentes à proporcionalidade e à igualdade, se aplica a todos e de uma forma proporcional. Já no caso da materialidade, nós vamos falar sobre a capacidade, a necessidade e a qualidade. Capacidade de cada um, necessidade de aplicar aquilo ali e a qualidade inerente ao sujeito e à matéria que está sendo posta à regulamentação da justiça. E o contraponto disso foi justamente a questão da equidade, por meio da régua de Lesbos, que nós falamos que quando da ausência da lei própria ou quando da falha da lei acerca de uma situação em concreto, faz-se necessário que a gente trate de uma maneira diferenciada para buscar uma igualdade. Então tratar os iguais na medida da sua igualdade e o desigual na medida da sua desigualdade. E analisar a individualidade de cada um para que se alcance uma equidade. É sinônimo de equidade o que a gente chama de isonomia material. Isonomia formal, todos são iguais perante a lei, acabou, falou, valeu. Isonomia material é justamente analisar a individualidade, a singularidade de cada sujeito. Então a equidade seria um sinônimo
da questão da isonomia material. Pois bem, sobre a segurança jurídica, tem-se que lembrar do nosso triângulozinho da segurança jurídica. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Não haverá prejuízo do direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. O que quer dizer isso? Esses três elementos são a base do nosso ordenamento jurídico. Implica dizer que ato jurídico perfeito, seguiu todas as regras do jogo, seguiu o devido processo legal. Coisa julgada é una, mas ela pode ser dividida em duas naturezas, coisa julgada formal e material. A coisa julgada impede a proposição de uma nova ação sobre a mesma matéria, ressalvado a cláusula repus sic stantibus, que é quando muda a situação de fato, por exemplo, ação de alimentos. Se a criança cresce, aumenta os custos. Se ela ficou um adulto, não tem a necessidade de continuar pagando. Então mudou as circunstâncias de fato que sejaram aquilo. Mas, em coisa julgada, nós temos ainda coisa julgada formal e coisa julgada material. Coisa julgada formal é a impossibilidade de se discutir dentro do processo alguma coisa. Então veja, passou o prazo para recorrer, coisa julgada formal. Passou o prazo para apresentar a impugnação, coisa julgada formal. Passou o prazo e o juiz apreciou o mérito da questão. Opa, agora a gente tem consequência, tanto de não poder atuar dentro do processo, quanto temos consequências fora do processo. São as chamadas sentenças definitivas, quando elas atacam o mérito, quando resolvem a questão principal do processo. E aí, nesse caso, então, a gente tem operando a coisa julgada material após o trânsito em julgado. E aí vai ter material e formal ao mesmo tempo. Beleza? Bem, e o direito adquirido é justamente quando percorrido aquele caminho. E aí a gente tem, ao fim, um direito inerente ao sujeito, que foi alcançado por ele, seja porque o legislativo lhe concedeu, seja porque foi algo pleiteado em juízo. No mais, acerca da definição de Estado, nós temos que o Estado só é Estado através da conjunção de três elementos. Tem que ter população, território e governo soberano. Então, isso é um Estado. Eu lembro que nos semestres passados a gente falava isso na nossa matéria de História, quando a gente falava que o Estado Islâmico não é nem Estado nem Islâmico, justamente porque não configuraria todos os elementos inerentes ao Estado e a questão da própria religiosidade, que também teria fugido um pouco em razão da sua extrema aplicação. Acerca do contrato social, quer dizer, o direito ele só tem a sua devida validade porque, em um momento, houve um contrato social entre a sociedade e o Estado, o qual legitimaria o Estado a representá-los. Isso é o chamado de contrato social de Rousseau. Mas antes mesmo da existência do contrato social, antes mesmo da existência do Estado, a sociedade vivia num pacto de respeitar aquilo que é inerente às partes e respeitar o direito alheio. Só que verificou-se que isso trouxe uma hipótese onde as partes não estavam cumprindo. Então foi necessária a criação de algo maior para que pudesse aplicar justamente a questão da lei aos demais, que fizesse com que o direito da força não fosse utilizado para resolver uma demanda. Então por isso a gente legitimou o Estado e aí a gente tem todo o ordenamento jurídico para julgar, administrar e criar as leis. Ok? Bem, sobre as fontes de direito, nós vamos ter aqui a definição de Paulo Nader. Nós vamos utilizar três fontes: histórica, material e formal. Histórica é a origem daquele instrumento jurídico. Então, qual é a origem? Qual é a fonte histórica daquilo ali? A fonte material é acerca do fato social. Qual foi o fato social que condicionou a existência daquele direito? Então, veja, a questão do fato material vai estar atrelada a um fato, uma situação, algo no mundo material que faz com que exista a necessidade de uma norma, exista a necessidade de alguma legislação. E por causa disso, nós temos que pensar nas fontes formais, que é como aquilo ali vai aparecer no ordenamento. Então, as fontes formais vão ser da onde vão emanar na forma procedimental. Então, nós temos as leis, nós temos os costumes, nós temos a jurisprudência, nós temos os princípios, nós temos a analogia e nós temos a doutrina, ok? Bem, em que pese discordar um pouco dessa divisão, Paulo Nader fala que o costume e as leis seriam as chamadas fontes primárias e as demais seriam secundárias. Tudo bem, não vamos entrar muito no mérito, eu acredito que é a doutrina que a gente elegeu para o nosso instrumento, mas ele também diz ao final que essa discussão ela perde o seu objeto porque fica inócuo em razão da evolução social. Hoje em dia, conforme a evolução social, a evolução da jurisprudência e o fato da necessidade de atingir um objeto, ainda que não se tenha uma lei, que é o chamado princípio da vedação do non liquid, o juiz não pode deixar de dar a resposta, então faz-se necessário que o judiciário dê uma resposta.
Então, em razão disso, all nada em que pese faz essa diferenciação, no final ele fala que não faz muito sentido justamente por causa disso, em razão dessa mudança constante do direito. E aí, nós temos a questão dos dois ordenamentos jurídicos que são fundamentais para a gente estar fazendo essa distinção. O primeiro chamado de Civil Law, que é pautado em códigos, então é um ordenamento pautado em codificações. E no outro giro nós vamos ter a Common Law, que é pautado em direito costumeiro, consuetudinário, jurisprudencial por base. Então é um direito que não está atrelado a codificações, o que não quer dizer que não existe nenhum tipo de lei. Então se a gente pega a Inglaterra, os Estados Unidos, existem a chamada Statute Law, são leis estatutárias, que seriam basicamente as cartas dos direitos, a Bill of Rights, seriam alguns pilares, e as demais derivações disso seriam então consuetudinárias e jurisprudenciais. Bem, por fim nós falamos ainda sobre lei no sentido amplo e lei no sentido estrito. Lei no sentido amplo seria tudo aquilo que traz uma normativa, que traz uma ideia de regra. Em contrapartida, a lei no sentido estrito é aquela que passa por um procedimento legislativo e que ao final então nasce uma lei com a determinação da sua vigência, respeitando o vacatio legis, que é o tempo que ela vai demorar para poder entrar em vigor no ordenamento jurídico, ok? E ao fim da aula nós falamos sobre os princípios da segurança jurídica, e aí falamos da irretroatividade, de não poder voltar atrás. Aí a gente tem que lembrar do direito adquirido, lembra? Que eu não posso simplesmente tolir. E aí lembra do princípio do non, da questão do efeito cliquet, de que eu não posso tirar um direito, uma garantia fundamental, efeito cliquete, ali era o liquete. Estabilidade relativa. A estabilidade relativa das normas vão ser divididas em dois pontos. Uma, inerente à questão do conservadorismo, ou seja, a norma, ela, em que pese ela ser mutável, ela necessariamente tem que trazer uma segurança. Então, a certo ponto, ela tem que mostrar para o ordenamento jurídico que ela vai ficar um tempo, mas que ela não pode ficar parada, então ela precisa evoluir. Portanto, ela tem duas naturezas, uma conservadora e uma evolutiva. Conservadora de se prolongar no tempo e evoluir porque ela não deve ficar parada, ela deve se adequar à sociedade. Falamos ainda acerca da calculabilidade, que é a previsibilidade. Quer dizer, o juiz ele não pode inventar nada, ele tem que pautar a decisão dele, ainda que não se tenha uma norma, com base em princípios, analogia, doutrina. Então há uma previsibilidade das demandas, não no sentido de falar que vai ganhar ou perder, mas no sentido de que o ordenamento jurídico ele tem uma base e não pode fugir daquilo ali. Nós falamos ainda acerca da coisa julgada, que é justamente o conceito que a gente já falou, e por fim a uniformização e continuidade da jurisprudência. A jurisprudência, como fonte de direito, ela pacifica o entendimento, inclusive até vinculando, vide súmula vinculante, incidente de demanda repetitiva e julgamentos em recursos repetitivos. Vincula as instâncias inferiores. Então há uma necessidade de que haja uma estabilidade, que haja uma continuidade daquilo que foi entendido. O que não quer dizer que não possa mudar, mas necessariamente tem que dar uma segurança. Não é possível que se entenda que cada juiz entende de uma forma, cada tribunal entende de uma forma, que o STJ em cada turno entende de uma forma e o STF de igual forma. Quer dizer, tem que haver uma uniformização para que se afaste uma insegurança jurídica. Bem, em breves minutos, acredito que a gente falou de quase toda a matéria do primeiro bimestre. Agradeço e até a próxima aula.